aposentadoria nasceu no século XX e acabou no começo do século XXI. Você que tem menos de 50 anos nunca vai se aposentar no Brasil. Ponto. O ministro Carlos Lupe quer discutir o que ele chama de antirreforma da Previdência com os sindicatos e diz que a Previdência não dá prejuízo, que não tem déficit, que essa história é de quem quer beneficiar a iniciativa privada, a previdência privada, os grandes bancos. Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade. Nós queremos que toda a arrecadação destinada constitucionalmente para a Previdência esteja no balanço na Previdência, porque não é a favor nenhum. A Previdência não é deficitária. A Previdência Social Pública no Brasil está realmente à beira de um colapso? Especialistas estão soando o alarme. Será que você vai conseguir se aposentar pelo INSS? O governo corre contra o tempo para achar uma solução, mas será que é tarde demais? Não perca os detalhes chocantes que revelam o que os especialistas já estão dizendo. A aposentadoria pode virar lenda. O sistema de previdência funciona assim no Brasil. Todos os contribuintes injetam dinheiro em um caixa geral que é usado para pagar as aposentadorias. Para isso, é preciso que sempre haja mais pessoas contribuindo do que recebendo benefícios. Em 2022, o Brasil tinha quase 62 milhões de pessoas pagando alguma coisa todo mês para o INSS e 31 milhões de aposentados recebendo esse benefício de pelo menos um salário mínimo. Mas na década de 2050, essa gangorra deve virar. Segundo essa projeção, lá para 2051, vamos ter 60,7 milhões de contribuintes, mais 61,3 milhões de aposentados. O déficit da Previdência só cresce, e a cada dia que passa, parece mais impossível pagar as aposentadorias no futuro. O envelhecimento da população e a queda na taxa de natalidade pressionam muito. Nós tivemos uma reforma que ela já começou atrasada, deixou de fora estados e municípios. Acredito que um grande equívoco daquela reforma da Previdência. Nós temos hoje no Brasil praticamente são 5.569 municípios, dos quais 2.200 municípios não conseguem se colocar numa situação de disposição orçamentária, disposição financeira para controlar o seu próprio regime. Então, são municípios que estão em situação de crise, são municípios que têm uma situação financeira bem delicada, em que esses regimes próprios vão cair novamente dentro do regime geral de previdência social. 60% do gasto do INSS vinculado ao salário mínimo. O governo voltou com a política de valorização do salário mínimo, né, que dá ganho, além da inflação, dá um ganho do PIB de 2 anos antes. Isso está produzindo um aumento de gasto muito forte da Previdência, justamente por conta dessa indexação, dessa vinculação que a gente tem. Que o Brasil é um dos poucos países em que existe essa vinculação entre o salário mínimo de trabalho e o salário mínimo previdenciário. Essa decisão está produzindo um aumento de gasto enorme. Só para a gente ter uma ideia, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, a despesa da Previdência aumenta em 400 milhões de reais. Uma possibilidade para amenizar a situação seria aumentar a fiscalização na concessão dos benefícios. No curto prazo, o que a gente precisa fazer para equacionar o déficit da Previdência é uma combinação de mais fiscalização e controle na concessão dos benefícios e criar finalmente esse Big Data cruzando todos os benefícios que são concedidos pelo governo por CPF. Isso vai reduzir absurdamente a quantidade de fraudes que tem na concessão de vários benefícios públicos. A conta não fecha, né? O governo sempre precisou complementar o pagamento da Previdência. Sim, mas essa é uma função do Estado. O Estado tem que buscar uma realocação de recursos para dar qualidade de vida para a população. Então, se você olhar, por exemplo, a parte da receita, ela vem subindo também. Então, o que acontece? Esse descasamento, ele acontece em todos os países. O Estado tem que fazer o complemento. Temos a questão da natalidade, nós estamos vivendo mais, que é algo positivo, que todo mundo sempre quis, né? Foi sempre um desejo, mas essa equação, ela precisa ser fechada com a estrutura do Estado. Não dá para entregar isso para um sistema de capitalização e querer imaginar que ele vai resolver e fechar essa situação. Você sabia que a reforma da Previdência pode ser apenas um curativo em uma ferida profunda? Com uma economia instável e um mercado de trabalho informal em expansão, estaria o INSS com os dias contados?
As manchetes não mentem. A cada ano, mais brasileiros se tornam dependentes de um sistema que pode não existir amanhã. O que será de quem contribuiu a vida inteira? Antes de seguir conhecendo os bastidores de uma crise que pode mudar a sua vida para sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para levar informação adiante. Agradecemos muito pelo seu apoio. O INSS é uma pirâmide financeira. Hoje, quem entra, paga para quem está saindo. E funcionou muito bem no começo do século XX. Por qual motivo? Tinha muitos filhos, tinha muita gente entrando no mercado de trabalho, as pessoas pagavam e quem se aposentava estava garantido. Sim. A gente acabou de falar que isso fez assim, né? Porque as pessoas têm menos filhos, muito menos filhos do que antes. E a população envelheceu. Verdade. Então, qual é a lógica? Qualquer um hoje no Brasil com menos de 50 anos nunca vai se aposentar. Nossa. Esquece. A aposentadoria nasceu no século XX e acabou no começo do século XXI. Você que tem menos de 50 anos nunca vai se aposentar no Brasil. Ponto. E a pergunta dessa audiência pública, que é sobre a viabilidade da Previdência Social, ela não só é viável, como ela é necessária. O próprio Banco Mundial, ele indica que a Previdência dos países devem estar firmadas em 3 pilares, sendo que o pilar central é a Previdência Pública. Não existe debate sobre Previdência que não passe pela Previdência Pública. Nós podemos aprender com os exemplos de países vizinhos, como, por exemplo, o Chile, que fez um regime exclusivamente de capitalização, um regime privado, que trouxe, em poucos anos, um empobrecimento da população. E sempre que a gente tem essas crises, esse empobrecimento, a gente joga esse cidadão, esse trabalhador, novamente dentro da Seguridade Social, que esse trabalhador vai sair da conta da Previdência Social e vai para a conta da assistência. Não é isso que a gente deseja com o modelo estruturado de Previdência Social no nosso país. Então, quando se falar de reforma, nós temos que fazer as retificações, os ajustes daquilo que foi mal colocado e mal feito com a Emenda Constitucional 103, e nós precisamos também discutir fora do campo econômico. Porque só assim que a gente vai fortalecer a Previdência Pública e vai poder avançar nesse debate. Calma, nem tudo está perdido. Alguns especialistas ainda acreditam que há uma saída. Será que é possível salvar a Previdência Social do Brasil? Com reformas inteligentes e um empurrãozinho nas políticas de formalização do trabalho, o INSS pode ganhar um fôlego extra. Noticiários recentes trazem um sopro de esperança. Iniciativas para educar a população sobre finanças e previdência privada podem ser a chave para um futuro mais seguro. Mas será que essas medidas são suficientes? Ou estamos apenas adiando o inevitável? Essa ideia de transformar a Previdência Social num plano individual de capitalização, onde os depósitos são feitos pelos próprios trabalhadores, já foi colocada em prática em diversos países. Na maioria, a renda dos aposentados diminuiu. No Chile, por exemplo, aqui do lado, o primeiro país do mundo a fazer essa mudança, metade dos aposentados pelo novo sistema recebeu em 2023 o equivalente a 62% do salário mínimo chileno. Além disso, durante o período de transição, até que todos passem para o formato da capitalização, o governo precisa pagar sozinho os benefícios de quem se aposentou pela Previdência Social. O fato é que mexer na aposentadoria é uma das equações mais difíceis de fechar. Não é, Carla? Sim, essa é uma equação difícil e há uma certa ideia de que a estrutura privada seria melhor no sentido de você entregar para o mercado financeiro para que as taxas de juros fossem remunerar. E aqui a gente precisa pensar que se você sofre um acidente jovem, será que aquilo que você contribuiu vai ser suficiente? Não. Então, o complemento do Estado é sempre necessário. Então, não dá para dissociar uma questão com a outra. E passar para pensar isso só contabilmente é olhar o aposentado como uma despesa. E isso, além de tudo, é desumano. O que o futuro reserva para sua aposentadoria? Entre previsões catastróficas e esperanças renovadas, uma coisa é certa: o destino da Previdência Social no Brasil está em jogo.
Fique atento e se prepare, pois o que está por vir pode mudar tudo o que você sabia sobre segurança financeira no país. Entre incertezas e promessas, como você está se preparando para garantir sua tranquilidade? O momento é de decisão e cada passo conta. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para levar informação adiante. Agradecemos muito pelo seu apoio.